Glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. Nós te amamos, Jesus, obrigada. Glória a Deus, aleluia. Ai, irmãos, eu me emocionei tanto durante todos esses louvores. O Senhor falou tanto comigo. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor mais um pouco. Aleluia, glória a Deus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Pai, obrigada. Obrigada pelo teu infinito amor, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, obrigada. Toda glória, todo louvor sejam dados a ti, Pai. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Santo, santo, santo. Ora naraxé. Ora naraxé. Ah, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelo culto dessa manhã. Obrigada, Pai, por essa equipe de louvor maravilhosa. Obrigada pelo teu fluir sobrenatural no meio do teu povo. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou primeiro. Obrigada, Jesus, obrigada. Obrigada, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, não dá vontade de parar, né? Que equipe de louvor maravilhosa. Muito obrigada, muito obrigada. A gente poderia... Pode se assentar, fica à vontade. A gente poderia ficar aqui, né, cantando. Eu queria muito ficar aqui cantando, assim, até acabar o tempo. Até porque eu preciso de confessar que eu tô um pouco nervosa. Mas o Senhor tem uma palavra. Ele já começou a fazer algo aqui. E Ele tem mais ainda para falar nos nossos corações. Amém? E eu fico muitíssimo feliz e honrada e grata a Deus por estar aqui com vocês nessa manhã, trazendo uma palavra que durante alguns dias o Senhor foi ministrando ao meu coração. E, irmãos, quando nós estamos aqui ministrando a palavra, saibam que antes da gente trazer aqui qualquer coisa, o Senhor já falou conosco muito. E eu fui muito
muito impactada por essa palavra. Hoje nós vamos falar sobre um tema, e olha, eu vou pedir licença para chorar, porque eu já chorei muito preparando essa palavra, eu já chorei no louvor, e eu vou chorar. E você fique à vontade. Hoje eu não vou me importar, sabe, mesmo com o que você vai pensar. Somente com aquilo que o Senhor me orientou que fosse falado, vai me orientar, e só com Ele. Então, eu te convido a fazer o mesmo. Não se importe com o que seu irmão do lado ou do outro lado vai pensar. Olha para um lado, olha para o outro. Fala, irmão, hoje eu só vou estar ligada no Espírito. Amém? Então, olha, não se importe em passar vergonha. Se você receber algo, irmão, levanta sua mão, pode pular, pode glorificar, pode chorar. Fique à vontade. Amém? Porque eu estou à vontade já. Já passou o nervoso. Irmãos, nós vamos ler alguns versículos, mas antes, eu tenho a incumbência de contar para os irmãos um testemunho. Eu fiquei muito feliz com o tema dessa palavra, sobre amor. Que eu vou falar sobre amor hoje, amor de Deus. E assim, um dia, irmãos, tudo que vocês estão vendo aqui, em questão de a Aline estar aqui, era impossível para mim. E hoje, o fato de você me ver ministrando, ou me ver tocando, ou se de alguma forma o Senhor, através da minha vida, já te impactou, que seja com um aperto de mão, com um abraço, ou com um louvor, ou com uma mensagem, saiba que isso foi fruto do amor de Deus. Nada disso aqui seria possível sem o amor dele. Esse amor é o responsável por eu estar aqui. E durante algum momento, durante algum tempo na minha caminhada, eu tinha vislumbres disso aqui acontecendo. De eu sendo usada pelo Senhor para ministrar, só que eu pensava que aquilo era imaginação, sabe? Porque no lugar onde eu estava, no lugar onde eu me sentia estar, isso era impossível. E algo dentro de mim, eu sempre pensava assim, se um dia eu tiver a oportunidade de pregar, eu vou falar sobre amor. Claro! E aí eu fui convidada para ministrar ano passado, no culto de mulheres, e eu falei sobre amor, mas não da forma que eu queria falar, foi da forma que o Senhor orientou para aquele momento. Depois eu tive outra oportunidade de ministrar no culto de missões, falei sobre evangelismo, que foram as coisas que o Senhor foi direcionando. Depois falei sobre ser guiado pelo Espírito, depois sobre fé. E dessa vez, o Senhor me deu um sinal verde e falou, agora você vai falar sobre o amor. Agora você vai contar esse testemunho. Irmãos, eu estou contando isso, e foi muito interessante quando eu estava ali no louvor, né? Eu ajoelhei, e o Senhor me lembrou que Paulo, sempre que ele ia levar a palavra para pessoas novas ali, muitas vezes ele contava primeiro o testemunho dele, o que o Senhor tinha feito na vida dele, para falar sobre a glória de Deus. E eu vou contar para vocês um pouco do que o amor de Deus fez na minha vida, antes da gente entrar aqui nos versículos. Amém? Irmãos, eu cresci escutando a palavra do Senhor, conhecia os meus pais, não eram cristãos, mas a minha avó sempre me levou. E eu sempre me sentia assim, guiada pelo Senhor, sabe? Através dos dons que o Senhor depositou sobre a minha vida, eu sempre para mim foi muito natural escutar o Senhor falando comigo, ter visões. E eu fui crescendo e o Senhor foi me conduzindo. E na minha adolescência, quando eu já estava com uns 12, 13 anos, eu
falei, é isso, agora eu já posso decidir, eu vou ir para a igreja mesmo. E eu ia para a igreja com a minha avó, e aquilo que o Senhor tinha para mim, os dons, sabe, que o Senhor depositou sobre a minha vida, começaram a fluir para a obra, sabe? Eu comecei a tocar, eu comecei a ser usada, e aquilo, meu Deus, aquilo me alegrava muito. Só que em determinado momento, eu me afastei. Em determinado momento, a justiça própria, que eu tinha muito essa visão, sabe, de que tudo aquilo, eu via a graça de Deus, mas eu também via como a Aline, sabe? A Aline é boa. Então, quando eu entrei na faculdade, eu comecei a flertar com o pecado. Eu pensava que eu era muito boa já, tipo, eu sou usada, tudo bem se eu estar nesse lugar, tudo bem se eu escutar só essa música, tudo bem se eu participar dessa roda de conversas, eu consigo, sabe? Mas não é bem assim, irmãos. É o Senhor quem faz, e nós precisamos de estar em comunhão com Ele. Nós temos que saber aonde nós devemos ir, do que nós devemos participar. E com tudo aquilo, os meus olhos foram se afastando das coisas do Pai e foram indo para as coisas do mundo. E chegou determinado momento da minha vida, e há um tempo atrás, e eu entendo porque o Senhor me fez esperar falar sobre isso, porque eu nem conseguia contar esse testemunho sem chorar, isso me doía muito. Mas aquilo que o Senhor fez novo, não tem por que a gente olhar para trás, não tem mais poder sobre a nossa vida. Então, hoje eu te conto isso como um testemunho. Mas isso, por muito tempo, foi muito doloroso para mim. Porque chegou um momento da minha vida que eu falei, Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que eu aprendi até agora, mas agora eu vou seguir por mim mesma. E eu virei as costas completamente para Deus. Tudo que eu aprendi na igreja, tudo que eu sabia, tudo que o Senhor fazia através da minha vida, eu virei as costas. E na minha casa, irmãos, não tinha ninguém ali que me sustentasse espiritualmente, sabe? Era eu e Deus. E, de repente, eu virei as costas para Deus e tudo começou a desmoronar. Irmãos, e chegou um momento que eu já não me reconhecia. E ninguém mais me reconhecia. Eu que era uma menina tão cheia de sonhos, tão ousada. Eu me encontrei totalmente perdida, depressiva, deprimida. Quantas vezes, irmãos, não foi uma nem duas, eu olhava assim e eu falava, e se eu pular? E se eu cortar? Podia tanto morrer, não sei se eu acelerar muito essa moto, será que eu morro e acaba? Porque a dor que eu sentia era grande demais. E o Senhor nunca se esqueceu de mim. Ele nunca me abandonou. E Ele encontrava formas, Ele encontrava pessoas que iam me falando do amor dEle. E eu lembro uma vez, meu tio, ele tinha sido preso. E a primeira vez que eu vi ele, depois que ele saiu da prisão, eu pensei, poxa, eu vou falar alguma coisa, né? Vou ter uma palavra. E ele que me falou. Ele falou assim, Aline, sabe uma coisa que eu aprendi nesse tempo que eu estava na prisão? Sobre o amor de Deus. Sabia que agora, ele falou, né, da forma dele ali, que quando Jesus veio, agora são 2 mandamentos que são os mais importantes, amar a Deus e amar o próximo. Ele falou, tudo se resume em amor, o amor de Deus. E ele foi falando aquelas coisas, e eu falei, uau, é verdade, Deus nos ama. E naquele dia eu lembro que eu peguei o ônibus, eu trabalhava bem longe da minha casa, e durante o ônibus eu fiquei meditando, e eu falei, Deus, eu não sei quando eu vou conseguir, mas eu sei que eu quero viver esse amor. Irmãos, muitas coisas foram acontecendo, eu tenho que resumir, mas a partir do momento que eu decidi render a minha vida ao Senhor,
demorou ainda, sabe, irmãos, as coisas se ajeitarem. Mas Deus fez novas todas as coisas. E aquela menina que estava lá, perdida, deprimida, querendo morrer. Um dia, eu morava sozinha, né? Porque quando eu falo que eu perdi tudo, irmãos, eu morava sozinha, eu trabalhava sozinha, era tudo eu, a Aline, eu. E um dia eu sentei assim no chão da minha casa, encostei na geladeira e eu falei: Senhor, eu vou te fazer uma oração muito sincera. E eu falei isso, e eu nunca esqueci disso. Eu não vejo sentido nenhum na minha vida. Eu não tenho nenhum motivo para acordar amanhã. Eu não tenho nenhum sonho mais. Eu não quero nada, não tem nada que eu queira. A única coisa que eu vou te pedir é: por favor, me leva. Eu não vou me matar. Esse dia eu tomei essa decisão, porque, irmãos, eu tinha muitos pensamentos suicidas. E eu falei: eu não vou me matar, mas se o senhor puder, por favor, me leva. Não tem nada que eu queira mais. Mas, se o Senhor não me levar, então toma a minha vida. Então eu te entrego. Então faz o que o Senhor quiser com ela. Irmãos, como é poderoso você entregar a sua vida completamente para o Senhor. E depois disso, depois dessa oração, eu saí de um relacionamento que eu estava há 5 anos, completamente tóxico e abusivo. Na mesma semana, eu fui diagnosticada com um tumor na minha cabeça. Logo depois, eu caí de moto. Foi a primeira vez que eu caí de moto. E eu ralei. O tênis foi para o espaço, ralou tudo. E então, o Vitor foi me salvar. Eu tinha ido na casa do pastor, né, da minha igreja, que era o Luciano, irmão do pastor Elias, filho da Vóvis, pai do Vitor. Eu tinha ido lá contar sobre tudo aquilo, e eu caí na moto na esquina da casa dele. E eu falei: poxa, liga para o Vitor, porque eu sei que ele chegou do trabalho, ele tem um carro, não tinha como, eu estava machucada. E aí ele foi lá me salvar, e aí ele pegou a mochila com um braço e me levantou com o outro. E eu: gente, ele é forte. Aí ele: você não faz nem 50 quilos. Eu estava bem magra, meus irmãos. Mas ele super forte. E aí eu conheci quem? Vóvis. A senhora estava lá. E eu contei para ela daquele diagnóstico que eu tinha recebido. Ela me deu um livro, mastigado pela Lilica. E falou assim: lê esse livro. O Poder de Deus para a Cura. E eu li aquele livro, e ela falou: lê que a gente vai estar orando. E foi a primeira vez que eu tive o contato com essa palavra. Sabe essa palavra que nós recebemos aqui? Do poder de Deus, que nós somos curados. Uau! E eu li aquele livro, e eu fazia aquelas declarações, e a igreja orava. E quando eu fui no médico, não tinha nada. Mas, curada. E alguns meses depois, a igreja onde eu estava acabou. E eu falei assim: Senhor, e agora? Agora que eu estou pegando a engrenagem do negócio, a porta que eu estava fechou. Agora vai desandar tudo. E aí eu comecei a sentir muitas dores terríveis, terríveis, terríveis. Ao ponto de chegar, eu não conseguia mais pilotar, eu não conseguia mais escrever. Teve dias que eu não conseguia mais trocar minha roupa, pentear o meu cabelo. Eu cheguei a ficar com sede dentro da minha própria casa, porque eu não conseguia caminhar até o filtro, porque todas as articulações do meu corpo estavam inflamadas. E eu tive diagnóstico de uma doença autoimune, chamada artrite reumatoide. E no meio disso, a minha mãe chegou na porta da minha casa e me falou uma coisa que eu nunca imaginei ouvir. Ela falou: Aline, volta a morar comigo? Me dá a oportunidade de ser a sua mãe. A minha vida com a minha família, com os meus pais, foi restaurada. E eu voltei a morar com a minha mãe.
Dia 4 de janeiro eu voltei a morar com a minha mãe. Dia 22 de janeiro eu comecei a namorar com o Vitor. E eu fui trabalhar e o Senhor falou, o meu primo arrumou um emprego para mim e falou, você precisa de um plano de saúde, Aline. Eu trabalhava por conta própria, irmãos, e eu não conseguia trabalhar. Tive o diagnóstico, estava fazendo tratamento e foi tudo muito difícil. E ele falou, você precisa de um plano de saúde. Eu comecei a trabalhar e Deus foi fazendo nova todas as coisas. Irmãos, no emprego que eu consegui, nem o meu chefe tinha graduação. E eu tinha. Foi difícil, tá? Eu que tinha toda a liberdade de trabalhar por conta própria, tá ali, sabe? Comecei no cargo mais inicial que tinha na empresa. E as coisas foram acontecendo. E Deus foi fazendo nova. Eu tinha paz na minha casa, e eu tinha um relacionamento maravilhoso. E os meus amigos me convidaram para ir no Verbo da Vida. E eu falei, tá bom, eu vou. Eu fui, depois do trabalho, direto num culto de quinta-feira. E eu comecei a ter contato com essa palavra. E, para resumir a ópera, 2 anos depois do diagnóstico, exatamente 2 anos depois, dia 14 de março de 2022, eu tive o diagnóstico, dia 14 de março de 2024, eu recebi a cura do Senhor. Eu criei e eu fui curada. Não tem mistério, todo mistério já foi revelado, irmãos, em Cristo. Eu fui curada. E no mesmo ano, eu me casei. E eu mudei para cá. E eu comecei a fazer o rema. E eu comecei a ministrar e eu voltei a tocar. Uau! Aceleração dos céus. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. E isso é o que o amor de Deus faz. Ele muda cenários. Ele reescreve histórias. Ele traz um riso aonde havia choro. Ele traz cura aonde você achava que já estava tudo perdido. Irmãos, o amor do Senhor mudou a minha vida. E é esse amor que muda a vida de todos nós. Vai continuar mudando e tem coisas a fazer no culto dessa manhã. Amém? Então, nós vamos começar a ler 1 Reis 3, 23 e 27. 1 Reis 3, 23 e 27. Mas antes, foi muita emoção, né? A gente, quero que você dê um glória a Deus bem forte aqui comigo, só para a gente ver que a gente entendeu que Deus fez e Deus vai fazer mais. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Toda glória, irmãos, e toda honra sejam dadas a Ele. Como é bom ter a nossa vida aos pés do Senhor. Como é bom ter o Senhor morando em nós, Espírito Santo em nós. Uau! Uma nova história. Amém? 1 Reis 3, 23. Então o rei disse, vamos esclarecer as coisas. As duas afirmam que o filho vivo é seu, e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada ao rei. E ele disse, cortem a criança viva ao meio, e deem metade para uma mulher e metade para outra. Então, por causa de seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou, não, meu senhor, dê o menino para ela, por favor, não mate. A outra mulher, porém, disse, muito bem, ele não será meu nem seu, divido a criança no meio. O 27. Então o rei disse, não matem o bebê, deem o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Domingo passado, não sei se você veio, se você não veio, a palavra está lá no YouTube, a Sassá ministrou poderosamente, e ela citou esse versículo. Irmãos, eu acho lindo assim como que o Espírito Santo faz as coisas, né? Eu já com a mensagem de amor engatilhada, e aí vem Sassá ministra sobre amor, vem Cássia ministra sobre amor. Glória, é isso aí, Senhor, é amor. O Senhor, irmãos,
tem palavras assim pelo seu povo. Esteja atento ao que o Espírito Santo vai fazendo. Não é a primeira vez que isso acontece aqui nessa igreja, tá? O pastor Elias, quando ele nos convida a ministrar, ele não te dá um tema, não. Nós somos guiados pelo Espírito. E você acha que é coincidência? Nós vemos 1, 2, 3, 4 cultos falando o mesmo tema? Não é, não. É o Espírito Santo querendo dizer algo à igreja. Amém? Então, irmãos, aqui nós vemos essa história, né, onde Salomão julgou ali com a sabedoria que o Senhor deu a ele. As mães estavam brigando, é seu, não é? E a mãe verdadeira falou, não corta o menino ao meio, não. Ela preferiu ver a outra mãe com o menino, que estava mentindo, do que ver o filho dela morto. Uau! Como é grande, né, o amor de uma mãe. Não é impressionante esse amor? Ela preferiu ver o filho dela com a outra mãe do que ver o filho dela sendo morto. Isso é impactante. Nós ficamos assim, impressionados. Eu não sou mãe ainda não, você, um dia, mas eu falo, gente, então é assim o amor de uma mãe. Ela preferiu ver o filho dela com a outra mulher, né, dar para a outra do que ver ele sendo morto. Ela agiu ali com um amor muito grande, você concorda? Em Isaías 49:15, diz assim, olha, deixa eu ver quem vai achar primeiro, eu marco. Isaías 49:15, ele achou, né? Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Uau! Nós ficamos impressionados com o amor de uma mãe, né? E é o maior exemplo de amor que nós temos aqui assim mesmo. Mas o amor de Deus é maior, porque mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, ele jamais se esqueceria. Ele deixou bem claro, olha, o maior ato de amor que vocês conhecem aqui, que é um amor de mãe, é grande, mas o meu amor ainda é maior, porque esse amor pode falhar, esse amor pode se esquecer, mas eu não me esquecerei de vocês. Irmãos, quando eu estava estudando sobre isso, me veio um versículo na mente. E olha, eu tive até que imprimir essa folha aqui, porque toda hora que eu ia estudar sobre isso, eu começava uma choradeira, porque é muito forte o amor do Senhor. Eu falei, eu vou imprimir para garantir que eu não perca nada. E aí veio um versículo na minha mente. Mateus 27:46. Isso é Jesus falando. Por volta das 3h, Jesus clamou em alta voz. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Irmãos, aquela mulher teve uma opção de não ver o filho dela morrer. Mas Deus entregou o filho dele. E o filho dele morrer. E por que isso aconteceu? Tem a explicação em João 3,16, daqui a pouco a gente vai ler. Mas antes eu quero te dizer que isso que Jesus falou aqui é o primeiro versículo de um Salmos, que é o Salmos 22, que é um salmo de Davi, um salmo messiânico, que fala sobre o que aconteceu, prediz o que aconteceria com Jesus. E esse salmo, ele começa, aparentemente, com um abandono. Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Mas se você continua lendo esse Salmos 22 todo, eu te convido a ler na sua casa depois, ele termina com vitória e com triunfo, e com redenção. Naquele momento, Jesus estava falando algo muito mais profundo.
Naquele momento, Jesus estava falando o que estava acontecendo ali espiritualmente. Leia Salmos 22 e você vai entender melhor. Mas o que estava acontecendo na cruz? O que estava acontecendo naquele momento? Em 2 Coríntios 5:21, vamos ler lá? Marco, a gente vai ler muitos versículos. Segundo mesmo, isso. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou. Pode colocar na versão Ara, por favor, Almeida? Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Naquele momento, na cruz do Calvário, Jesus estava no lugar exato onde eu e você deveríamos estar. Ele experimentou uma separação que era nossa. O pecado, ele traz separação do homem com Deus. E ali fala, e aqui em 2 Coríntios a gente leu, que aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado. Aquele que não pecou foi feito maldito. Naquele momento ali, ele estava num lugar que era nosso. E essa separação que ele experimentou por aquele momento era uma separação nossa. Deus tá dando, né? Deus entregou o filho dele para não perder você. Jesus experimentou uma separação para que nós nunca mais precisássemos estar separados do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Aquela mãe que nós lemos em 1 Reis, ela não suportou ver o filho dela morrer. Mas Deus viu o filho dele morrer e ele não interrompeu. Por quê? E a resposta está no Evangelho de João 3,16. Hoje eu perguntei à Maresa, né? O que está escrito em João 3,16, Maresa? Ela soube responder, viu, irmãos? Você sabe? Porque Deus... Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus! Aleluia! Então, irmãos, Deus te amou tanto, te ama tanto, 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 que Jesus morreu, que ele deu seu Filho unigênito para morrer no seu lugar. Uau! Você entende esse amor? Você tem noção do quanto você é amado? Do que representou esse sacrifício de Jesus na cruz? O que isso quer dizer? Irmãos, não aceite os seus pensamentos te dizerem que você não é amado. Que você não pode. Que você não é capaz. Que você não é merecedor. Não aceite os seus pensamentos te colocarem para baixo. Sendo que Jesus morreu na cruz por você. Sendo que Deus te amou de
tal maneira que entregou Jesus para não ficar mais afastado de você, para ter plena comunhão com você, para que o Espírito Santo dele morasse em você. Jesus fala que nós faríamos obras ainda maiores do que a que ele fez. Ele foi, mas ele deixou o Espírito e ele mora em nós. Deus nos amou de tal maneira que ele viu o Filho dele morrer, ele entregou o Filho dele na cruz para ser feito pecado, para ser feito maldito, para que você não fosse mais separado dele. Você precisa entender essa verdade, porque isso é uma verdade. E tudo aquilo que você pensa, chega à sua mente, diferente disso é mentira. E você precisa de saber que o pai da mentira é Satanás. E que essas coisas, elas não podem mais ter poder sobre a sua vida. E elas não têm. Irmãos, Deus tem um tempo novo. Deus tem aceleração. E nós só conseguimos nos mover no que Deus tem para a nossa vida quando nós entendemos quem nós somos nele. E a base disso é o amor. 1 Coríntios 13 fala que você pode pregar, você pode evangelizar, você pode profetizar, você pode ter fé para mover montanhas, mas se você não tiver amor, nada seria. É possível, irmãos, você ministrar, é possível você tocar, é possível você fazer coisas sem amor, entende? Mas nada disso vale de nada se você não tiver amor, se você não entender o amor. Então entenda o quanto você é amado. Receba o amor do Senhor. Descansa nele, irmãos, não é sobre nós, não é sobre você. Não é sobre você, é sobre ele. É sobre ele ter te amado primeiro. É sobre ele ter te amado antes de todas as coisas. Irmãos, se mova naquilo que o Senhor te chamou a fazer. Se mova naquilo que Deus tem para você. Durante essa semana, o Senhor me deu uma orientação. Nós estávamos tendo aula de unção no Rema, e foi muito interessante que o professor Andrei liberou unções diferentes, né? Tipo assim, unções que às vezes não seguem um protocolo, mas unções novas sobre as nossas vidas. Na mesma semana, o Senhor me deu uma orientação para no culto dessa manhã, orar, impor as mãos sobre os pés dos irmãos. E quando eu fui ler sobre a armadura que fala em Efésios, o que é o pé? O pé é a preparação do Evangelho da Paz. E eu, uau! Irmãos, nós estamos em um culto de missões. Mas antes de qualquer coisa, esse culto é para Deus. É dele, é por ele, é para ele. O Espírito se move como ele deseja. Mas o Senhor chamou a todos para irem e levarem a palavra dele, o evangelho dele. Aquilo que Jesus começou, nós damos continuidade. E é impossível, eu te digo, impossível você entender esse amor, você viver esse amor e não querer falar dele para ninguém. Porque o amor do Senhor, por mais egoísta que você possa ter sido, porque você é uma nova criatura, o amor do Senhor, ele despedaça todo o jugo. Ele é algo totalmente novo, diferente, maravilhoso. E ele cria em nós um ímpeto, uma ousadia, um desejo de falar dele para as outras pessoas. Então, irmão, se hoje você sente que você não está conseguindo fluir
naquilo que Deus sente chamado, às vezes arde ali no seu coração um desejo de levar a palavra. E eu não estou falando só sobre ministrar aqui em cima, mas, ei, se você tem o desejo de ministrar a palavra na igreja aqui, saiba que o Senhor tem isso para você. Entregue a sua vida a Ele, estude, leia a Bíblia, se prepare, porque já é. Não ache que isso é um desejo seu, é um desejo que o Espírito colocou em você. Então, Ele quer te usar, então seja ousado. E já aconteceu, e muito mais rápido do que você imaginava. Vai acontecer. Já aconteceu. Porque nós podemos separar o tempo em passado, presente e futuro, mas Deus vê tudo de uma forma só, uma coisa só, num plano só. Então, já aconteceu. Já é, creia nisso. Ah, não, mas eu sou muito pequeno, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ei, basta! É uma nova criatura. Creia na palavra do seu Deus. O mesmo Deus que te concedeu esse sonho é fiel para cumprir na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ouse, irmão, seja ousado. Não se preocupe, a gente começou a palavra dessa manhã olhando para o lado e falando, irmão, hoje eu não vou me importar com o que você está pensando. Não se importe com o que o seu irmão está pensando. Às vezes o que seu irmão do lado precisa é que você queime. Às vezes você vai ser a referência para o irmão que está do seu lado. Às vezes você pular, você celebrar, vai ser o que vai incendiar ele, que vai incendiar o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Não importa o que o seu irmão pensa. Importa é aquilo que o Senhor confiou na sua mão. E um dia você vai prestar contas disso. E aí? Irmãos, flua na unção, no Espírito, que o Senhor já derramou sobre nós. Quantas vezes o pastor Elias fala isso aqui, irmãos, o Senhor não vai derramar não, o Senhor já derramou. Irmãos, o véu não vai ser rasgado não, o véu já se rasgou, já é. Irmãos, entenda isso, o Espírito já foi derramado. Nós já vivemos uma aliança superior, então pare de olhar para o passado, pare de se comparar, porque muitas vezes o diabo tentou me parar, falando, olha para o pecado, enquanto o Senhor estava falando, olha para o que eu tenho para você. Não importa o passado, irmãos, viva, flua naquilo que o Senhor tem para você. E o Senhor tem grandes coisas. O Senhor tem grandes coisas, irmãos, para fazer no nosso meio. Tem pessoas aqui, irmãos, que tem um chamado, um chamado para ir para as nações, chamados para profetizar, chamados para ser pastores, profetas, evangelistas. Tem pessoas que foram chamadas para o ministério de socorros, para ajudar, dar suporte àquilo que o Senhor tem feito aqui, àquilo que o Senhor vai fazer. Então, irmãos, flua. Tem músicos, tem ministro de louvores que estão sentados, parados de boca fechada. Tem pessoas que foram chamadas para louvar ao Senhor, ministrar louvores, que estão de boca fechada, sentados, parados. Irmãos, o Espírito Santo está falando com vidas aqui nessa manhã, no mais profundo do teu espírito. E eu declaro um novo tempo. Grilhões já foram quebrados. Já quebrou, já passou, irmãos. Viva o novo do Senhor. Abra sua boca, eu repito, não é sobre você. Não é na sua justiça própria. Na força do seu braço você não vai conseguir mesmo. Mas você tem uma palavra que te resguarda. Você tem um nome que é sobre todo nome, que te fala, você já é mais que vencedor, você é justo, você é bendito. Irmãos,
irmãos, tudo isso que eu estou falando está escrito na palavra. Eu separei aqui hoje, de manhã, 2 versículos, um em Efésios 1, 4 a 11 e Romanos 5, 8. Eu não sei se a gente vai conseguir ler tudo, mas falando isso, vocês já são justificados. Onde abundou o pecado, superabundará a graça. Já é, irmãos, olha, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, santos e irrepreensíveis, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Pode voltar, Marcos, deixa no 1:4. Eu queria ler muitos versículos aqui, mas eu vou ficar só com esse. E é muito engraçado que hoje de manhã eu acordei 5:30 da manhã e fui orar. O Senhor falou, vamos orar. Como já aconteceu muitos dias dessa semana, eu até comentei com a Sassá. E olha como é bom você viver em amor. Olha como é bom você viver em unidade. Falei, Sassá, eu estou acordando muito de madrugada. Num frio desse, eu posso ficar acordada até mais tarde. E ela falou, é para você orar. Tá bom, entendi. E eu comecei a orar. E hoje de manhã, quando eu estava orando, eu estava procurando vários versículos disso. E o Senhor falou, você só precisa de um versículo. Então, eu vou me manter só nesse. Santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Quando seus pensamentos vierem que você não é capaz, a palavra diz que eu sou. Eu fui feita santa e irrepreensível. Você não é pobrezinho pecador. Você não é miserável. Você é capacitado naquele que te chamou, no Espírito que está dentro de você, para fazer tudo aquilo que ele já te chamou. Flua em ousadia, flua em favor, flua na unção do Senhor, flua, irmãos, leve essa palavra, ide, faça aquilo que o Senhor já te chamou para fazer. E eu gostaria de orar por pessoas, se você sente esse desejo no seu coração, no seu dia a dia, de levar a palavra. Às vezes você quer se posicionar mais no seu trabalho, mas você não consegue. Às vezes você quer evangelizar o seu vizinho e você se sente travado. Se durante essa palavra, sabe, aqui no seu coração ficou tipo, uma barreirinha. Ai, isso está me atrapalhando. Vem aqui, eu quero orar por você. Essa unção, essa ousadia, isso que o Senhor fez na minha vida, eu quero derramar através do poder dele sobre a sua vida nessa manhã. Irmãos, venham aqui. Eu sei que tem mais pessoas. Não se importe com o que a pessoa do lado vai pensar. Se você sente esse chamado do Senhor, se você tem o desejo de ministrar a palavra, se você sente que você não está conseguindo fluir, como o Senhor te chamou nesse amor, venha, eu quero orar por você. Amém, amém.